Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. A questão das pessoas que elas não compreendem, porque ela já vem armada, já vem engatilhada, irmãos, com entendimento, que elas não querem uma transformação no entendimento, elas não querem mudar. E a questão realmente do que é fé e do que é crença, ela é diferente. Não tem jeito, irmão. Isso aí não tem como bater. A fé e a crença, elas não são a mesma coisa. E tem gente que acha que é a mesma coisa. Então, eu expliquei para os irmãos na sexta-feira que a palavra fé, ela deriva da palavra original, é fides. Ela é derivação da palavra fides. E a palavra fides significa fidelidade. Crença não tem a ver com fidelidade. Crença tem a ver com você crer em alguma coisa, você botar uma confiança ou uma crença ou acreditar em alguma coisa. Agora, a palavra fé, ela tem a ver com uma fidelidade. E aquilo que a irmã Viviane explicou. Então, se eu conheço a minha origem e em quem eu sou formado, aquela formação minha, aquele que é o meu formador, ele se torna a minha referência. Então, quando eu tenho fé, eu me vejo fiel a ele, entendeu? Não é que eu tenho uma crença nele. Por que as pessoas se decepcionam com Deus? Porque elas botam uma crença em Deus e aquela crença não é correspondida. Porque Deus não tem a ver com a crença da pessoa. Deus não tem compromisso com a crença de ninguém. O que Deus tem... Desculpa, irmãos. O que Deus tem compromisso é com ele mesmo, é consigo mesmo, com a sua fidelidade, com aquilo que ele é. Então, eu sou o que sou. E isso é fé, irmãos, isso não é crença. Entendeu? Não existe fé religiosa. Existem crenças religiosas. Então, é isso que eu vejo que os irmãos têm dificuldade. É porque a crença... Vamos dar um exemplo aqui. A crença, por exemplo, eu tenho um concurso para me fazer, certo? Então, se eu estudar, se eu me preparar, e a minha parte é essa, eu vou lá, faço o concurso e eu creio que eu tenho possibilidade de passar nesse concurso, certo? Isso é o que eu acredito. Agora, quando eu deposito isso em Deus, aí isso me confunde, porque eu penso assim, poxa, eu me preparei, eu estudei, e eu não consegui, então era para a pessoa conseguir, então, porque por que a outra pessoa conseguiu? Ela tem mais fé do que eu? Então, eu acho assim, a crença acaba tornando Deus injusto. Justo para um e injusto para outro. Essa é a diferença que eu entendo da fé e da crença. Porque a minha fé em Deus, independente do que aconteça, óbvio, eu vou fazer a minha parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas independente do que acontecer, eu sempre acredito que Deus tem o melhor para mim. Então aquilo não vai me abater. Entendeu? Porque eu sei que em algum momento as coisas vão vir até a mim, porque tudo que eu preciso, Deus vai me suprir. Foi o que Jesus disse, não foi? Que os passarinhos do céu, Deus prepara todas as coisas para ele, os lírios do campo, não foi o que Jesus disse? Eu acredito que é nessa parte. Então, a gente não tem que se preocupar com as coisas que a gente quer para acreditar. A gente tem que se preocupar em saber, em ter convicção em quem nós somos. Eu quero dizer, falando aí do concurso que a irmã Viviane está falando, quantos irmãos que falou assim, eu vou fazer o concurso, eu não estudei, mas eu orei muito e Deus vai preparar a minha vaga. Então, é uma confusão na fé, na crença, muito grande. Se você vai para o seu trabalho, você tem a obrigação de ir para o trabalho, aí começa a chover, você não vai trabalhar porque está chovendo, não, você coloca a capa e vai embaixo da chuva. Então, assim, a fé a Deus é essa capa, essa proteção, mas você tem que colocar essa capa e enfiar a cara embaixo da chuva e trabalhar. Deus só é isso para dar fortalecimento para você passar a circunstância, não
Não que vai parar de chover porque você pôs a capa. Você colocou a capa, mas a chuva continua. É uma forma de você chegar no seu trabalho menos molhado. Mas as pessoas não conseguem ver isso. Amém, irmã Zaya? Amém, é Eu acho verdade. assim, é bem capaz da pessoa orar a Deus, falar, Senhor, se o Senhor for comigo mesmo, se o Senhor for o meu Deus, essa chuva vai parar para eu poder ir trabalhar. Exatamente, exatamente. É triste ver as Eu tenho pessoas. fé que essa chuva vai parar para eu Né? chegar no meu trabalho. Isso não é Verdade. fé, irmão, isso é crença. Aí uma pessoa que se preparou anos, porque vai ter o concurso do INSS, né? Aí você vê pessoas que se preparam, sei lá, faz desde 2015 que está estudando, dia e noite, se preparando. Aí ouve uma pessoa falar isso, que não, eu vou, em nome de Jesus, eu vou passar até em primeiro lugar. Não, nossa, eu super respeito a crença de cada um. Mas uma pessoa que estudou fala assim, meu Deus do céu, mas que Deus é esse que eu fiquei 24 horas enfurnada dentro de um quarto estudando e... Entendeu? É uma coisa assim que a pessoa acaba separando Deus. É como se Deus fosse só dela e as outras pessoas. É exclusivo, né? Exclusivo. Então, assim, eu acho que não tem muito sentido. Eu sei que às vezes isso acontece, que a pessoa, ainda para ajudar, por algum motivo, consegue a vaga ou um emprego, e isso acaba reforçando essa fé dela, né? Essa crença dela. Mas eu não acho assim, como que se diz? Uma crença bacana, porque a gente sempre está esperando algo. E no dia que isso não acontecer? Será que Deus vai ter o mesmo valor para você? Pois É é. verdade. O que a fé diferencia da crença? A fé, ela revela para você o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Aí que tá. Pode falar, Cileide. Eu quero dizer que, como as pessoas desmontam, desfazem a Bíblia, eu gosto demais do que eu entendo lá, do que eu aprendo, né? Como um outro livro que eu leio, que me ensina, né? Você colhe pérolas, tesouros lá no meio. E a travessia do deserto fala muito, gente. Aquele deserto, ele fala muito. Não foi tirado o deserto deles, foi dado condições de ele atravessar aquele deserto. Eu acho muito interessante observar. Ah, é mentira, é historinha, mas tudo bem. Aquela travessia do deserto, ela fala tudo para nós, como que é para a gente suportar as coisas, as condições. Exato. Não tirou o deserto de ninguém, mas deu a capa, como eu disse, dá a capa para você ir trabalhar embaixo de chuva. O deserto explica muito. Então, assim, a Bíblia, você filtra tanto entendimento, é tão sábio, que quem escreveu a Bíblia é tão sábio que orienta a gente. E para mim, o deserto, a travessia do deserto é inspirador. Eu entendo muita coisa através daquilo, como eu devo, porque a gente vive numa espécie de um deserto. E aí você tem que saber usar, vai vir as condições para você. Canevar os pássaros lá do campo, alimentação. A pessoa já entende que é para ficar deitado esperando cair do céu, e não é isso. Então, tem muito entendimento na Bíblia. Se você observar direito, né, você vai ver que ali tem coisas que são extraordinárias, né? Igual essa parte do deserto mesmo. Essa parte do deserto, ela é inspiradora demais. Isso. Tudo que eles passaram ali, eles tiveram sempre o apoio de Deus. Deus nunca tinha abandonado eles em momento nenhum, né? Irmão lindo, completando aí, para que perder tempo de ficar falando que tudo aquilo lá é mentira, em vez de filtrar uma coisa maravilhosa que é uma explicação para a gente? Concordo. Concordo É uma contigo, Marcelene, explicação. 100%. É para a gente, não é para ficar provando se é mentira, se foi hebreu, se foi não sei quem, se foi árabe, quem foi que escreveu, Egito. É para você filtrar a essência daquilo e tocar para viver melhor, para você salvar a sua alma.
nesse É deserto para que a gente acrescentar, está né? para acrescentar, mas as pessoas não entendem. É para aqueles dias que você olha para o seu dia e você fala assim, vamos supor, ah, nossa, eu ganho pouco, meu salário não dá muito. Aí ao mesmo tempo fala, não, lá no deserto, todo dia uma navinha, vinha por dia. Hoje está me faltando alguma coisa? Não, então glória a Deus, amanhã Deus proverá. É isso que a história vem contando. Não vem para a gente se preocupar com o dia de amanhã, é o dia de hoje, é o dia de hoje que Deus preparou. É você fazer até onde você conseguiu, aí você chegou até ali, na página 2 não conseguiu mais, aí espera, Sim. espera, não é não fazer nada e ficar esperando. Ô, irmã Cileide, eu tinha muita vontade, eu era faxineira, eu tinha muita vontade de entrar num concurso público. E eu fiz, eu acho que uns 8 concursos. Todos os concursos que eu fazia era assim, o que eu ia bem, todo mundo ia. Então eu nunca conseguia vaga. E a maioria das pessoas falava assim para mim, assim, nossa, você vai fazer concurso de novo, vai deixar a prefeitura rica, hein? Mas eu sempre fazia. Eu ia lá, fazia. Ia lá, fazia. Até que um dia eu consegui. Entendeu? Então as pessoas confundem as coisas. Eu acredito que o mover da montanha é justamente isso: é você não desistir daquilo que você quer. Mas isso não tem nada a ver com fé em Deus. Né? Porque Deus Exatamente. deixou esse mundo para isso, nos deu inteligência, nos deu saúde, nos dá o dia, todo dia a gente acorda. Então, para quê? Para a gente ir à luta. A nossa fé, hoje eu entendo que a nossa fé é quem nós somos. É nisso que está a nossa fé. Você vai à luta e sabe que, independente se aquilo que você quer vai acontecer ou não, todos os dias o seu maná está preparado. Com É certeza. fatal isso daí, todos os Viviana, dias. Viviana, você tem Oi. que ir à luta, insistir no que você quer, porém atenta aos sinais. Os sinais, Exatamente. porque tem os sinais, vem os sinais, se você for atenta aos sinais que eu vivo, atenta aos sinais, isso me fala muito, onde eu vou, onde eu paro de ir, onde tudo que eu faço, estou atenta aos sinais, porque às vezes uma coisa que você está insistindo ali, vai vir os sinais que você deve parar também, então tem que estar Com certeza. atenta. Não, verdade. Eu vou Não é exemplar para para você. você, né? Hã? Nem tudo é para você. Nem tudo, né? Nem tudo. Então, você tem que saber ter o discernimento de até onde vai a sua insistência, porque você pode estar desobedecendo também algo. Então, discernimento e atenção aos sinais é muito importante. Mas eu acredito, irmã Cileide, que o que não é para a gente fica para o meio do caminho. Só que aí é o X da questão do sinal que a irmã está falando. Quando ficar para o meio do caminho, que isso não nos traga dor, não Eu, nos traga murmuração, tipo assim, ah, por que eu queria tanto tal coisa, por que isso não aconteceu para mim, por que acontece para o Fernando, na minha vida nada dá certo. É esse o sinal que a gente tem que saber, tipo assim, não é para mim e ok, vida que segue, vamos atrás de outra coisa, entendeu? Porque pode reparar para você ver, a crença, ela é muito rasa, ela é muito superficial, ela desestabiliza. A fé não, a fé é firme, por isso que ela é o fundamento. Verdade. Porque ela está firme naquilo que é real, no que é a nossa realidade, o que é a nossa raiz. Irmã Viviane, você pode ver a Oi. diferença da fé e da crença. Por exemplo, você vai na igreja, o pastor fala, vamos fazer uma campanha de 7 dias para a prosperidade. Aí você crê naquilo ali. Aí você vai os 7 dias na campanha. Não falta, chega certo, chega hora, o tempo todo, fica ali em consagração, né? Tudo, e nada acontece. Por quê? Porque você pôs a crença naquilo ali que o pastor falou, no que o irmão falou. Você não pôs a sua fé na fidelidade de Deus. Não é verdade? Confiança em Deus, né? eu separo a fé da crença,
eu separo a fé da crença da seguinte maneira: a fé é o que você não vê, e a crença é o que você vê, é o visível, é o tocável. É o material que não é real, né, irmã Cileide? Isso. A fé é aquilo que você não vê, que você não vê. Agora, que você Porque acredita, a crença é tocável, é uma vela, é um pastor falando, é uma campanha. A crença é tocável, é física, mas eles acham que é espiritual. Você vai Exatamente. numa campanha ali, a campanha do sal. Você vai levar esse pacotinho de sal, vai fazer a comida com esse sal e toda a sua família vai ser salva. Toda a sua família vai vir para a igreja. Seu filho vai ser liberto disso, daquilo. Seu marido, não sei o quê, pereré, pereré. Ou seja, você está confiando naquilo que você pode tocar, naquilo que é visível, não o invisível. Por isso que a fidelidade de Deus é o invisível. Você acreditar, ter fé naquilo, mas sabendo que aquilo é a vontade de Deus na sua vida. Não o que o homem. Por exemplo, me deram uma garrafinha de água falando para colocar no meu filtro, que a minha água seria abençoada. Eu peguei a garrafinha, agradeci e falei, mas toda a água da minha caixa é abençoada. Toda a água que vem da rua para minha casa é abençoada. E eu agradeci e eu sei que é toda abençoada. Então, mas hoje a gente entende isso. Mas quantas pessoas não entendem isso e quanto tempo a gente ficou sem entender isso, né, Cileide? Hoje a gente entende isso. Então, é onde o povo precisa despertar, a verdade precisa ser falada, precisa ser esclarecida para que o povo seja liberto desse aprisco, liberto essas denominações que só aprisionam o povo. E é por isso que eles não pregam a verdade nas igrejas, porque se pregar, quando começar a pregar, acabou. Mas, irmã Mas Creu, também... o entender que você é o Filho de Deus e Cristo habita em você é a libertação. Porque, veja, você vê aí muitas mensagens em carro, as pessoas costumam sempre dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas elas não conseguem meditar nessa palavra. Não. Porque medita para você ver quem está te fortalecendo. E outra, é aquele versículo também, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, nada vai te faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar fome, não vai faltar o frio, não vai faltar coberto, não vai faltar a doença, não vai faltar o remédio. Só que o povo visa só o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as coisas boas que favorecem a eles. Não é isso? Verdade. Eu, porém, nunca gostei de usar essas frases, que nem você sabe o histórico da pessoa e ela tá com um adesivo gigante no carro. Deus é fiel. É verdade. Mas precisa saber, Deus é fiel a quem? Deus é fiel Eu não preciso andar com a placa no meu carro, falando sobre essas coisas. Eu tenho que ser. Mas Deus é fiel, irmã Cleide, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele fez para nós. Isso é fiel. Agora o povo fala, Deus é fiel, você e tua casa servirá ao Senhor. Como assim? Entendeu? Muitas coisas a gente tem que ir acreditando e vendo, e muita pessoa fica nessa crença, ficando nesses versículos paralelos só, mas não sabe o fundamento daquela palavra. Não, e não para meditar o que essa frase é para você. Porque se eu digo que tudo eu posso naquele que me fortalece, e se eu estou em desespero, angustiado, quem que está me fortalecendo? Não é quem ela escreveu lá, é a carne dela. Se a pessoa entender que quem a fortalece é Cristo, que ele habita nela, que mal pode acontecer com essa pessoa? Paulo mesmo disse que nada pode nos separar do amor de Deus, fome, angústia. Então, assim, as pessoas elas não conseguem analisar um trecho que pode ser libertador, transformador, se torna uma palavra como outra qualquer.
Uma palavra perdida, uma palavra Uma perdida. palavra perdida. É que todo mundo usa, mas ninguém sabe o significado dessa palavra. Essa é a verdade. Exatamente. Porque ela tirou Entendeu? ali cada coisa. Uma coisa a gente aprendeu, sabe? Que essas palavras, esses versículos paralelos, ele não tem fundamento nenhum. Você tem que ler o contexto todinho do versículo para você entender o que aquela palavra está falando para você. Porque essas palavras paralelas são muito fáceis de ser usadas, mas muito difíceis de ser entendidas. E tem um significado transformador, né? Se a pessoa colocar ela em prática e observar o significado real daquilo. Por isso a fé e não a crença, né? Com certeza, com certeza. A oração do Pai Nosso nos diz tudo, irmão, o que é a fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos em Deus. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita lá no céu. Mas as pessoas oram essa oração e não sabem o significado dessa vontade de Deus. O que é feita a vontade de Deus lá no céu e aqui na terra. Você acha que Deus lá no céu uma comparação, né? Faz as coisas bom para os anjos lá e para os filhos deles aqui, ele não faz de bom? Entendeu? Então... Bom, irmã Zayada, eu acho que assim, a forma que a gente cuida dos irmãos, isso que é importante, porque da mesma forma, se um irmão ele necessita, naquela angústia dele, de um olhinho para passar, ele se sente aliviado, tá tudo bem. Como tem aquele irmão que ele se sente confortável com um pãozinho ungido dentro da lata de arroz para não faltar. Então, o nosso amor a gente tem que mostrar nesse momento, porque tem irmão que chega derriçando aquele irmão, na verdade humilhando. Nós não estamos aqui para humilhar as pessoas, nós estamos aqui para ter o amor para as pessoas. Então, se a crença dele, aquilo lá alivia ele, temos que mostrar o nosso amor e ter paciência para entender aquele momento daquele irmão. Então, o que eu estou vendo muito aí é muito, na verdade, não estão amando e nem ensinando, estão tentando humilhar a Bíblia, humilhar a crença do irmão. Isso eu acho muito dolorido e desagradável. Não, e assim, o que eu penso, e sempre que eu tenho oportunidade e eu tento passar, é que você pode fazer. É isso que a irmã, quantas vezes a gente fez? Pois é. Né? Mas isso é paliativo. Sim. É como o poço de Jacó, né? Você vai ter que voltar várias vezes. Porque você e o entender a nossa realidade, que é a transformação, não é fácil. Eu acho que cada um tem o seu momento, tem o seu processo, tem a sua escalada, não é de uma hora para outra. Não foi para mim, eu levei, vamos se dizer, uns 28 anos. Faz pouco tempo que eu passei a ter esse entendimento. E é o que transformou a minha vida, não mudou, transformou. Porque não é que as coisas, os pensamentos ruins não vêm. Vem, é óbvio que vem, mas quando ele vem, o que está na gente, o que a gente sabe, o que a gente é mais forte do que aquele entendimento. Então, a gente tem a força, né? O que nos fortalece, tem como falar, não, calma aí, não é assim, tá tudo certo. É o que os nossos irmãos ainda não têm essa firmeza, né? Se vocês querem ver, se você estiver aberta a entender, você vai ver muita coisa. Você vai acordar ali, você já vai estar vendo ali, mas tem que querer. Você vai tocar o céu, né? Quando Deus quiser, ela vai entender. Não, ela tem que se abrir para entender, ela tem que querer. Não é só ficar lá esperando. A responsabilidade de Deus, Deus está ali, a hora que quer entender, o momento de entender é Deus que vai ver, tudo nas costas de Deus. A pessoa não se assume a responsabilidade de forma alguma, porque quando Deus quiser, não, faça a sua parte, queira, abre o seu entendimento, abre os olhos e queira entender e ver, está tudo à sua frente, os sinais, revelações,
entendimento, Deus tinha tudo que fazer isso. já foi feito, né? Tudo que Deus tinha que fazer já foi feito, ele não faz mais nada. Cabe a nós ter esse entendimento, ter essa transformação, que somos filhos de Deus, e tudo tá aí, ó, para a gente ver na nossa frente. Só não vê quem é cego. O cego espiritual não vê nada, porque aí fica um cego guiando outro cego. E a gente tem que ter esse entendimento, discernimento do que é para nós fazermos. Porque a parte de Deus, tudo já está feito. Tudo já está feito. Não espera que Deus vai jogar nada lá do céu, que não vai, não. É que a maioria das pessoas, elas pensam que, de alguma forma, elas estão levando vantagem. Sim. Então elas pensam assim, mas eu pensar dessa outra forma, não, mas porque é mais fácil para ela fazer jejum, ficar a noite inteira orando, sei lá o que mais tem que fazer, porque na cabeça delas, elas fazendo isso, elas vão ter alguma coisa em troca. Mesmo que elas não pedem coisa material, mas pelo menos elas vão ter a salvação. É o Deus da barganha. É o Deus da barganha. Exatamente. Alguma vantagem, o ser humano é movido à vantagem, né? Em tudo. Porque que nem muitas vezes já falei aqui. Gente, as pessoas têm que entender que ninguém é culpado, mas todos são responsáveis. Uma vez que passou na sua frente, você não é culpado, mas você é responsável. Tanto, porém, que se, por exemplo, né, eu estou aqui orando a Deus, Senhor, tem uma vaga ali de emprego, uma comparação. Está eu e a Cileide na fila. Ai, Senhor, eu preciso desse emprego. E a Cileide também está de lá. Senhor, eu preciso dessa vaga, eu preciso desse emprego. Aí Deus, para me agradar, Deus dá a vaga para mim e não dá para a Cileide. Que Deus é esse? Se o mesmo Deus injusto. que ela serve é igual. Aí é um Deus, como é que fala? É um Deus superficial, um Deus que visa a meu favor e a favor da Cileide, não. É um Deus safado que vai me safar daquilo ali e não vai safar a Cileide. Que amor é esse de Deus para com os seus filhos? Entendeu? Verdade. Se eu corri mais que você, aí está. Nós vamos postar uma corrida. Quem correu mais chega na frente. Deus não tem nada com isso, não. Aí é que está. É uma comparação num concurso. Eu me preparei, estudei, igual a Viviane falou ali, ó. Eu fiz toda a minha parte, sabendo que aquilo ali eu ia conquistar aquela vitória. Não é a minha crença, mas a minha fé, a minha fidelidade a Deus e a minha responsabilidade que eu tive de estudar, de me preparar. A Cileide não fez nada, aí Deus é bonzinho, Deus vai pôr a Cileide lá que não fez nada e não vai me pôr, porque eu fiz toda a minha parte. Não é bem por aí, né, gente? Não tem nem cabimento, né? Não que a pessoa que não se preparou não pode fazer o concurso. Eu acredito que ela possa, assim, até mesmo para nível de experiência. Sim, mas aí ela vai consciente de que provavelmente ela não vai passar, não colocar isso na conta de Deus, entendeu? Com certeza, porque o meu filho, ele fez 3 concursos para a polícia. Nos 3, ele passou na parte teórica, mas na parte física ele não passou. Aí o outro falou, mas você não fez academia, não sei o quê. Ele falou assim, eu não fiz. E o outro que fez academia também não passou junto com ele, no físico, entendeu? Aí ele falou para mim, mãe, não deu certo. Eu falei, filha, porque não era a hora de dar certo. Talvez não é isso que Deus quer para você. Tudo que nós passamos é uma trajetória, né, irmãos? E nessa trajetória, nós temos aí a condição de aprender muito, muito com o processo de vida que Deus coloca para nós. Só aqueles que não estão atentos, que não entendem o processo, eles só querem saber de resultado. Qual é o resultado? Não importa o resultado, o que menos importa é o resultado. O que eu preciso mesmo é aprender a viver o processo. É no processo que eu vou entender o que é um crescimento, o que é uma transformação. Porque é no processo que eu vejo a transformação, e não é no resultado.
Às vezes o resultado pode ser favorável e não houve nenhuma transformação no processo. E às vezes o resultado foi o pior possível, mas o que teve de transformação no processo foi extraordinário. Maravilha. Verdade. Né? E eu falo que, no meu caso, no caso dos irmãos, eu acredito que também. Mas hoje, eu tive de Deus muitos prodígios, mas hoje, assim, para mim, não desmerecendo, mas hoje eu não foco mais nisso. Hoje, Assim, porque esses prodígios não me trouxeram transformação, só me geraram crença para me buscar mais e mais coisas que hoje não condiz com aquilo que é a minha realidade. Entende? Então, hoje, o que eu passo para as pessoas é quem eu sou, porque essa é a transformação. Mas Quem eu sou? Qual mas que é a minha realidade? Eu não sou aquilo que eu toco, aquilo que eu quero, aquilo que eu passo, aquilo que eu estou sofrendo. Isso é transitório. Hoje eu sofro, amanhã eu sorrio, entendeu? E depois eu choro de novo. Então, isso não é real. O real é aquilo que você é, porque é isso que te dá força para você passar por tudo isso. É o que te dá sentido de vida. tudo isso serviu de experiência para nós, né, irmã Viviane? Porque com tudo isso que a gente já passou, a gente vai tirando lição de vida. Você vai tirando lição de vida, você vê aonde você errou, onde você acertou, o quanto foi sua transformação. Tudo isso aí que a gente já passou, irmã, não foi inválido, não foi perdido. Tudo isso Não, foi foi. experiência para nós. Serviu de aio, né, como a lei e a graça. A lei serviu de aio para o povo. Então, nós temos que tirar amém. lição de tudo isso. Porque se você não tirar a lição de vida dos exemplos que você já passou, de nada valeu sua trajetória até agora. Você está vivendo o mesmo de ontem. E cada dia a gente vai sendo transformada, cada dia nossa mente vai sendo renovada de entendimento em entendimento, não deixando o que a gente passou largado para trás. Tudo isso a gente tem que ter um entendimento que serviu de experiência para a gente. Não, no passado eu fiz assim e não deu certo. Por quê? Porque você estava confiando somente no que você fazia. Não era a vontade de Deus na sua vida. Então, isso é a transformação que Deus quer na nossa vida, porque nós somos um filho de Deus aqui nessa terra, fazendo a vontade de Deus, procurando cada dia mais e mais ser um filho de Deus, como a palavra do Senhor fala, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós estamos sendo preparados para isso. Eu ponho como comparação uma pessoa uma pessoa como eu era há algum tempo atrás e os dias de hoje. Como que eu sofria? Então, hoje eu olho para mim e falo, meu Deus, como que eu sofria por nada? Perdeu Nada. tempo, né? Você acaba sofrendo por coisas que você fala assim, nossa. E você sofre, não é que você não sofre, não. Você sofre muito. Não valeu nada seu sofrimento, seu choro, sua oração, sua lamentação, sua descabeçada, nada valeu, nada valeu. Por quê? Porque Deus não faz a nossa vontade, irmã. É isso que a gente tem que aprender. Que Deus não veio aqui para suprir as nossas vontades. Ele já supriu todas as nossas necessidades. Então, cabe a nós entender isso daí. A transformação de Deus, quando nós entendermos da onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos voltar, nada mais nos falta, irmã, nada mais. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak